galera do Segundão, nessa caminhada que nós estamos fazendo aqui, lembra que está falando aqui da nossa querida filosofia política, a gente está falando dessa caminhada gradativa que a gente está falando. Vimos algumas aulas falando sobre o nosso querido, Tomás Hobbes, onde ele apresenta para nós esse mesmo contratualismo aqui, só que o que difere de John Locke, enquanto Hobbes coloca o contratualismo para justificar a concepção do pensamento absolutista, onde ele justifica, ele apresenta, ele mostra que aquele soberano, ele é imbuído daquele poder divino, onde não pode ser questionado, tem que ser tudo aceito. Depois chegamos aqui no nosso amigo John Locke, que também é um contratualista. O que difere dele em relação ao Hobbes é a questão que ele não se conecta diretamente com o absolutismo. Ele traz uma nova concepção acerca do pensamento político, aonde ele começa a apresentar alguns meios e justificativas para dizer que não deve ser exclusivamente o poder absoluto daquele soberano que vai justificar suas atitudes, os seus atos, acerca dos seus súditos. E lembrando, quando a gente fala de John Locke, a gente tem que fazer memória, que ele é um grande pensador, conectado diretamente com que tipo de pensamento? Com o pensamento empirista. Lembra que a gente falava sobre acerca do racionalismo? Não sei se vocês têm essa memória. Então, o racionalismo, você tinha a concepção, em que Descartes apresenta para nós a razão hegemônica, esse homem que é dotado do conhecimento de forma inata, muito parecido com o pensamento platônico, que é a mesma coisa de Platão dizer que o nosso conhecimento nada mais é do que um relembrar. Descartes também bebe dessa fonte, ele apresenta esse mesmo processo. Então, a justificativa que o Descartes apresenta para nós é a questão da dúvida, que chamamos de dúvida metódica. Então, a partir desse processo, as coisas se desenvolvem. Quando chega John Locke, que é um empirista, olha só como vai mudar a conexão. Ele diz que o conhecimento seria um quadro em branco, fazendo conexão com o pensamento aristotélico, você esse quadro em branco. E cada vez que você escreve nesse quadro que a gente chama de impressão, você passa a conhecer a realidade e a partir daí as ideias vão surgir. Ou seja, a tua experiência acerca do cotidiano, no dia a dia, ela te dá a possibilidade de você conhecer, entender e interpretar a sua realidade. E quando fala esse John Locke contratualista, ele tem uma conexão direta, olhando o pensamento político, ele se conecta diretamente, exclusivamente com o pensamento de Tomás Hobbes, onde justifica o poder desse imperador, desse soberano, como algo sagrado, absoluto. Então ele fala, muito próximo, bem quase chegando à democracia, onde ele vê essa população, que tem essa atitude de governo. Quando a gente fala em democracia, temos a imagem do governo de muitos, onde você escolhe, você coloca, você apresenta esse indivíduo, em que ele pode exercer o poder mais em nome do povo. E ele bebe dessa fonte, onde ele apresenta esse mesmo poder desse soberano, só que não dessa forma absoluta, onde ele praticamente tem esse poder divino, como pensava Hobbes. Então, John Locke, nesse contratualismo, ele começa a justificar essa conexão em que se tem esse processo. E lembrando que ele fala uma coisa interessante sobre a propriedade privada. O que seria propriedade privada? Então, imagine que você está na sua casa agora, onde você mora. Ela é uma propriedade privada porque ela é sua, você comprou, você pagou, a forma como você está com direito é sua. E Locke também começa a apresentar essa propriedade privada acerca desse processo todo. Porque lembra quando a gente falava do regime absolutista? Então o rei era dono de todas as terras que estavam ao redor, ou o seu reino, que a gente pode dizer, em que ele exercia esse poder, soberano sobre todas essas concepções todas acerca do absolutismo. Enquanto o nosso amigo John Locke, ele diz, dentro da propriedade privada, esse soberano já não tem esse poder territorial, exerce, mas só no seu castelo. Enquanto aonde o indivíduo está conectado àquela sua propriedade passa a ser privada, então ele tem esse direito de exercer esse poder mandatário naquele seu local, aonde ele reside. Então a gente começa a perceber essa grande diferença entre dois teóricos, acerca de um que vê o poder absoluto do soberano, que foi Hobbes, justificado pelo poder divino, e aqui nós vemos um que está se aproximando da democracia, onde ele coloca esse poder que é exercido
em que o povo exerce esse poder, manifesta esse poder, e a partir daí, se não tem essa conexão, a gente percebe o grande diferencial em dois pensadores muito contemporâneos, aonde um foi influenciado muito, tá, pela concepção absolutista, enquanto o outro começa a se desvincular desse pensamento. Porque ele observava que nesse regime, tá, absolutista existiam algumas coisas que não favoreciam, não atribuíam possibilidade daquele súdito conseguir estar caminhando daquele reinado, daquele espaço. Então era muito limitado. Então ele começou a justificar, apresentar formas em que se pudesse olhar. E quando a gente fala de filosofia política, a gente tem que imaginar o quê? Imagina, se você é um empirista, então a experiência te conecta com a realidade. Então imagina, se você pensar política, a gente tem que partir do pressuposto que o nosso amigo, John Locke, ele também bebe dessa fonte, ele começa a observar esse poder sendo exercido, e ao exercer esse poder, ele tem essa conexão dessa experiência do cotidiano com a realidade. Ele começa a se conectar, começa a partir daí esse processo ser desenvolvido e ele começa a ver a política dessa forma. Então a tua experiência que você tem acerca desse processo, ela te dá essa conexão, tá? Acerca de todo esse processo. Isso começa a acontecer, começa a se desenvolver e a política a partir daí vai ao longo do tempo. Porque se a gente beber da fonte, lembrando que ele tem uma concepção, tá, da política aristotélica, em que Aristóteles dizia que o homem, por natureza, é um animal político. Ou seja, esse indivíduo, em qualquer ato que ele faça no seu dia a dia, ou no caso a gente, na conversa que você tem em casa, na vez quando você vê uma live, faz uma pergunta, quando você não concorda com determinado tipo de apresentação acerca de uma temática, isso que você está fazendo é política. Ou seja, a política não é algo, infelizmente a gente tem a concepção política muito na visão partidária, onde você vê o partido A, o partido B que favorece o segmento A ou o segmento B. Aqui não. Partindo do pressuposto dessa política, nesse ato do bem comum, que é a concepção aristotélica, onde a política tem que ser feita em prol de todos, não de um grupo, de uma minoria, de determinada situação, mas em que todos os indivíduos possam usufruir desse poder político e que ele favoreça a todos. Quando Hobbes falava nesse poder divino, tá, desse soberano, então Hobbes justificava que o que o soberano faz é algo correto e concreto. Enquanto John Locke, desvinculando dessa concepção absolutista, tá, desse poder divino, ele começa a olhar para o povo. É como se o poder estivesse emanando desse povo e você escolhe o representante. Hoje, no dia a dia, o que nós fazemos? Quando a gente fala de democracia hoje, você escolhe, nesse caso, o nosso representante, ou representante de qualquer cidade, de um estado, de uma federação, onde ele é eleito de forma direta, onde ele é escolhido durante um período de 4 anos, ele exerce esse poder, tá, político, mandatário, naquela federação, especialmente falando de Brasil. E Locke, muito inteligentemente, pensando nisso, ele começou a observar que essas experiências que são feitas acerca da política, ele observa que cada processo, cada momento que está acontecendo, é a política aparecendo no dia a dia. A gente pode imaginar, quando a gente fala de política, às vezes a gente questiona bastante. Ah, não gosto de política, é muito chato política, é horrível. Olha como é interessante, se você pensa em Brasil hoje, nós temos mais de 20 legendas no Brasil. Então imagina, se você fala em paralelo, pensando na concepção contratualista de Locke, então imagina, se você fala de Brasil, fazendo essa ponte, nós temos aqui mais de 20 legendas de partido. Então imagina, vai chegar a eleição no Brasil, onde você vai ser escolhido representante na questão municipal. Então você imagina, mais de 20 legendas. Olha só, enquanto tem outros países que tem 2 legendas, como os Estados Unidos, que você tem democrata e republicano, onde você escolhe. Só que o diferencial para nós é que quando você fala dos Estados Unidos, o voto acontece, só que você não tem a questão da obrigatoriedade para você votar. Então, por isso você sabe que ele fala, né, que vai em estados, ele vai se locomovendo para convencer os indivíduos para o voto. Só que aqui no Brasil a gente percebe que o nosso voto, por ser obrigatório, esse candidato ou essa candidata, financeiramente, quem proporciona a propaganda desse indivíduo é cada um de nós. Mas de que forma? Pelos nossos impostos. Então imagina, até a política do Brasil é interessante porque é a gente que banca a propaganda do indivíduo, para quando chegar a próxima eleição agora, não sei se será outubro ou novembro, não tenho certeza, em que nós vamos dar o dinheiro para esse indivíduo usar a televisão, usar o rádio,
fazer panfletagem, outdoor, com dinheiro público. E final da campanha, basta uma prestação de conta. Não seria interessante, dentro da concepção de Locke, essa concepção dessa democracia se aproximando, em que o voto não fosse mais obrigatório? Você pode ligar sua TV, nenhuma pessoa falou também da pandemia para se acabar com a obrigatoriedade do voto. Ninguém falou. Continua normalmente, mas ninguém disse que o voto deveria ou não obrigatório. Continua obrigatório do mesmo jeito. Porque você imagina, na situação que nós estamos vivendo, que a pandemia não deveria nem ter eleição, porque você vai ter aglomeração. Você vai ter pessoas se aglomerando na sessão eleitoral e tal, e o período vai ser muito longo, tem que organizar a fila, É uma hipocrisia quando a gente vê isso acontecer. Você defende de um lado, mas no outro é contraditório. Então, é um motivo de reflexão para nós acerca desse momento, a gente fazer uma avaliação se é justo ou não ter eleição no Brasil de forma obrigatória. Porque já estamos quanto tempo? Desde a década de 30, 34, mais em 32, em que a mulher exerce poder de voto, a gente imagina nessa grande escala, passando, e a gente vê o que está acontecendo hoje. As pessoas ainda são obrigadas a estar a votar, infelizmente ou felizmente, para justificar ou apresentar que esse candidato, essa candidata, no site se percebe, começa a imaginar se ele não teria uma possibilidade de imaginar, de pensar, tirando esse voto obrigatório, o que será que ele pensaria hoje? Será que ele aceitaria? Porque ele sabe que financeiramente é bom para esse candidato. Porque ele tem essa campanha para ele ou para ela, tem o dinheiro, é um favorecimento para ele, então ele nem questiona, aceita livremente esse candidato. E nós sabemos a grande quantidade, de candidatos que nós temos aí, e se você vê a história. Então é interessante, se você pensar aqui, quando você fala de Locke, você percebe que eram os intelectuais, eram pessoas que tinham uma formação acadêmica, que exerciam, quando você pensa no soberano, ele tinha muita formação. E se você faz uma ponte no Brasil, se você faz essa conexão Brasil, até uma pessoa que só sabe ler e escrever pode chegar a ser até um presidente. Se você vai nos Estados Unidos, eu gosto de fazer esse paralelo, você percebia o nível de formação acadêmica dos candidatos. Dificilmente você vai encontrar um candidato lá que só saiba ler e escrever. Então é o momento de fazer uma reflexão, olhando para Locke na concepção do contratualismo, de tentar entender por que isso acontece dessa forma, quais são as justificativas, o que é que motiva esse indivíduo a fazer tudo isso, porque é meio estranho. Ninguém consegue vislumbrar uma possibilidade de mudança, por isso que às vezes a política é desacreditada. Não digo só, não dizer a política, porque pela história, pela vista da política, a gente pensa nesse bem comum, mas é a politicagem que nós vemos aí, sabe? Essa forma negativa de exercer uma coisa tão boa que nós fazemos todos os dias. Numa conversa que você tem, numa briga que você questiona o preço de alguma coisa, a política está acontecendo ali nesse processo em que você luta, reivindica direitos, e a politicagem que nós vemos desse lado ruim, em que os indivíduos se aproveitam, desse período de 4 anos que exerce poder. Alguns, infelizmente, de forma ilícita, acabam adquirindo uma grande quantidade financeira, E a gente vê situações acontecendo no Brasil, infelizmente, é de se questionar, é de se pensar, é de se refletir. Onde a gente quer chegar? Locke, ele vislumbra, o conceitualismo, em que você pelo menos alcance, de alguma forma, para se evitar um grande conflito. Porque tanto é interessante a gente pensar na questão contratualista, você percebe que o absolutismo, o que foi que aconteceu com ele? Historicamente ele desaparece. Aí surgem revoluções que vocês conhecem de história, que é a Revolução Francesa e Inglesa, onde você tem essa grande massa do povo que se coloca, praticamente não aceita mais esse poder, desse soberano, e acabando isso daí, os regimes que nós conhecemos hoje. Hoje temos uma democracia em vários países, mas o importante é que a gente perceba esse processo acontecendo, se desenvolvendo. Então leiam, pesquisem, questionem, busquem e tentem entender qual é o papel que a política tem, para fazer esse processo todo desenvolvido.
Então, pensar dessa forma, vamos sair da nossa caixa e pergunta final para nós é essa: por que o voto tem que ser obrigatório? Valeu, galera do Segundão, até a próxima, nos encontramos aí e pensar um pouquinho da nossa política. Valeu!